Mais uma gravação agora sobre a síndrome do pânico. Gravação número 2. Bom, vamos lá. O que causa uma síndrome do pânico? É contigo, doutor. Tá, o que causa uma síndrome do pânico? O que é, né, uma síndrome do pânico? É um conjunto de sintomas físicos. Então, do ponto de vista físico, o que a gente pode observar numa situação de uma síndrome do pânico, de uma crise de pânico, vamos dizer assim, é a pessoa com taquicardia, sudorese, ou seja, é a pessoa, a gente pode dizer que ela está entrando em colapso, né? E uma coisa puxa a outra. Nesse colapso, o que a pessoa acaba sentindo, expressando, é que ela, mais ou menos, está perdendo o controle dela mesma. E essa sensação de perda de controle dá a ela uma sensação de morte, de aniquilamento. E essa sensação de aniquilamento é como se assim, descesse um raio, né, ou a pessoa se sente na iminência de descer um raio e parti-la ao meio. Só que o detalhe é que, quando a pessoa começa a ter uma crise de pânico, ela sente que está com um batimento cardíaco mais acelerado. Aquilo causa nela um medo, uma angústia. Será que eu vou passar mal? Será que eu vou... E assim, o medo final é a morte, mas ela começa, vou ter uma crise, mas aí ela já está tendo a crise. E esse medo desse aniquilamento, esse medo de passar mal, vai causando nela sintomas que é o próprio passar mal. Ou seja, a pessoa entra num furacão e ela não vê meios de sair dali. Ela não vê um jeito de se desvencilhar daquilo que só piora, né? A crise de pânico, ela vai só piorando, só dificultando cada vez mais. E a pessoa cada vez mais imbuída daquilo que é eminentemente físico. E aí essa pessoa não consegue nem considerar, ela não tem nenhum espaço mental para considerar, olha, eu estou tendo uma crise de pânico, que sim, tem sintomas físicos, mas ela é grandemente emocional. E ela mergulhada naquilo ali, ela não consegue nem perceber que o que ela sente, sobretudo, é uma sensação extrema de desamparo. Ou seja, é uma sensação extrema de que ela não tem chão, né? Ela não tem um chão que a ampare, né? E aí esse amparo, a gente sai até do ponto de vista concreto, físico dele, que é ter esse chão, e aí a gente começa a entender que a pessoa se sente desamparada porque ela não tem esse chão emocional. E aí é importante a gente entender que esse desamparo não é coisa do hoje, não é coisa daquele momento da crise, não é coisa situacional. Esse desamparo é herança que a pessoa traz de muito mais tempo. Eu diria, inclusive, que a pessoa traz de tempos de criança e muito, muito cedo. De primeiros anos, primeiros meses, primeiras semanas de vida, onde o aparelho de pensar, né, esse aparelho mental, ele é bastante rudimentar, pouquíssimamente estruturado, a ponto da pessoa conseguir dar nome para as coisas. E aí o que a pessoa sente ali é um terror que ela não consegue dar nome, né? E ela está totalmente desamparada, é como se naquele momento de uma crise de pânico, a pessoa não conseguisse dar nome para as coisas, ela só consegue sentir tudo que está sentindo. Ela só consegue voltar a ser essa criança totalmente desamparada. Mas desamparada em que sentido? É aquela criança que foi colocada ali no berço, porque sim, uma criança precisa passar tempo da vida inicial dela no berço também. Não há mãe, não há colo que possa o tempo todo sustentá-la. O ideal é que a criança, quanto menos tempo de vida, quanto mais cedo ela está, que ela tenha o máximo de colo possível.
mas não há colo que sustente, que ampare ela o tempo todo. Então, assim, a experiência de estar no berço, muitas vezes, já são os primórdios, né, para no futuro a pessoa se sentir desamparada, a pessoa ser ali bem propícia ao desenvolvimento de uma síndrome de pânico. E o psicanalista, ele faz esse papel de amparo? O psicanalista, muitas vezes, sim, ele é procurado, né, da mesma forma que ele é procurado com o objetivo de curar alguma coisa, ele é procurado pelo paciente para ver se ele oferece esse amparo. Ele é olhado num processo transferencial, né? Ele é olhado pelo paciente como, então é você que vai me dar esse amparo. Só que esse é um ponto bastante delicado. O analista, ele não vai ocupar esse lugar daquele que dá o amparo, ele não vai entrar num papel substituto do amparo que a pessoa não teve no início da vida, que ela não teve durante a vida toda. Se o psicanalista entrar nessa suposição de que ele vai ser esse amparo, ele já está lidando muito mal com o processo contratransferencial dele, ou seja, ele já está bem misturado com esse paciente, transferindo para o paciente necessidades dele, né? E aí esse analista precisa se olhar. Por quê? O psicanalista, então, não oferece o amparo que faltou. Ele vai estar ali junto com o paciente na construção de um caminho para que o paciente possa entender, para que o paciente possa elaborar um espaço de amparo para ele próprio. Nós, seres humanos, precisamos crescer. E crescer significa deixar de ser aquela criança desamparada e nos alicerçando a ponto de sermos o nosso amparo. Porque todas as figuras presentes nos anos iniciais da nossa vida, que acabam se tornando bastante significativas, fundamentais, muito importantes, elas vão se afastando. Elas se afastam porque elas também têm vida para viver. Nós nos afastamos dela porque nós temos vida para viver. E aí, então, se nesse afastamento de um lado e de outro, esse autoamparo não é construído, a pessoa está desprotegida. Então, na análise, esse amparo, esse próprio amparo, ele vai sendo construído, a pessoa vai elaborando processos, a pessoa vai lidando com os seus desejos, vai construindo os seus sentidos na vida, de modo que ela possa fazer para si esse próprio amparo. E o que uma pessoa com essa síndrome de pânico pode esperar do psicanalista? Ou da psicanálise também, né? Propriamente dita. O que pode esperar da psicanálise, o que pode esperar do psicanalista, vai bastante nessa linha de que, por meio da psicanálise, por meio dessa conversa psicanalítica, a pessoa vai construindo esse acolchoado, ela vai construindo esse chão que possa ampará-la, né? Pode de novo, pode começar. O que uma pessoa com a síndrome do pânico pode esperar da psicanálise ou do psicanalista, nesse caso aí? Então, no caso, a pessoa, o que ela vai esperar, né? Até conforme já foi dito, o psicanalista, ele não entra como pessoa substituta de tudo aquilo que faltou. Ele não entra como uma figura, um objeto que vai substituir aquilo que foi faltante, aquilo que acabou se tornando desamparo. Ele vai entrar, a psicanálise, então, vai oferecer meios, estratégias para que a pessoa possa ir construindo o seu próprio amparo, ela construindo o
seu habitar na vida, o seu funcionamento na vida, para que ela não se sinta desprotegida, né? Quando uma pessoa, por exemplo, está numa situação de uma crise de pânico, né? Essa pessoa, de pronto, ela precisa ser atendida do ponto de vista médico. Ela precisa, porque às vezes só dela, ela precisa ser levada ao médico, né? E é interessante observar um fator psicológico nisso, é que muitas vezes só o fato da pessoa estar diante de um médico, ela já se sente amparada pelo aquele jaleco branco, e esse amparo dá a ela condições de dizer, eu não vou morrer. Isso já dá a ela condições de se sentir um pouco melhor, e aí o médico, com a devida medicação, ele vai ajudando a pessoa a se reestabelecer, baixar o nível de ansiedade que está altíssimo, né? E controlando os sintomas físicos. Então, assim, no momento de uma crise de pânico, não há o que um psicanalista possa chegar e fazer. A atuação do psicanalista é sempre a posteriori, né? É sempre no sentido de conseguir trabalhar com essa pessoa que esteja com a ansiedade minimamente controlada para que possa estabelecer uma conversa inclusive sobre a ansiedade, uma conversa inclusive sobre o que aconteceu, aqueles sintomas, aquela crise, né? Mas a gente precisa ter essa pessoa que possa ter essa condição de uma conversa. Perfeito, doutor. Deu 10 minutos? Deu. Nossa, gente.